fazendo um seminário, juntando todas essas coisas. Então, é um capítulo que eu achei bastante importante para a nossa formação, por isso que eu escolhi esse caminho. Espero que vocês me perdoem, né, do que ficar só, o que ela falou aqui, o que ela falou lá, né, isso é uma coisa que a gente faz sozinho, né, não precisamos uns dos outros para enriquecer, para interlocução. É isso, seguimos? Tem mais coisa aqui? Eu queria só bater na mesma tecla, enfim, a ênfase aí, né? Eu achei o capítulo fantástico. Eu sei que para quem está iniciando, eu acho que essa tua fala foi importante, tipo, eu vejo a Bruna, né, a Alana não conseguiu ficar, mas elas devem ficar meio assustadas, né, porque é uma quantidade de personagens, de instituições, de obras, tudo novo, né? E para a gente, não, se lê, eu sei de quem que ela está falando, já localizo tudo, né? Então, claro, é uma leitura avançada, não é para quem está começando. Mas eu queria só retomar aí a fala da Maísa para dizer, olha, esse aqui é um texto que vocês estão lendo hoje e que tem que ficar guardadinho aí, no semestre que vem vocês leem de novo, daqui 1 ano você lê de novo, daqui 3 anos você lê de novo, porque ele é isso, é uma historiografia da história da biologia. E ela só vai ganhando sentido na medida em que vocês forem conhecendo esses personagens e essas instituições aqui, ou essas associações científicas que ela está fazendo menção, né? E aí dá para entender qual que é o propósito dela. Mas é um texto fantástico. E eu queria fazer um outro paralelo, daí que me lembrei que eu lembrei sobre algo que eu lembrei enquanto o Anderson falava, que a gente tem um outro texto de história da historiografia da ciência no século XX, que também é sempre um texto básico, que a gente volta e meia volta nele, que é o livrinho, eu falo livrinho porque ele é pequenininho mesmo, não é juízo de valor, o que é a história da ciência da Ana Maria Goldfarb. Ela publicou naquele tempo que existia a coleção da Brasiliense, né, o que é, tarará, tem o que é a história da ciência, o texto da Ana, ela é um texto em duas dimensões paralelas, ela tanto fala do desenvolvimento da ciência, né, dos grandes momentos, dos pensamentos ou das teorias científicas, da modernidade até hoje, e ao mesmo tempo ela vai fazendo essa discussão sobre a historiografia. Porque aí, se a gente for olhar mais macro ainda, como a Ana olhou no texto dela, e aqui a Smokovitz, não, a Smokovitz está só focada na biologia e principalmente aí, né, a segunda metade do século XX. Ela está cirúrgica, né? Ela está cirúrgica, tudo bem, não é uma crítica, é uma opção. O texto da Ana vai mostrar esse paralelo entre o desenvolvimento das ciências e da historiografia da ciência desde o século XVII, desde as origens das ciências modernas. Aí muita gente diz assim, mas nem existia história da ciência. E a resposta é sim, não existia como disciplina institucionalizada, mas que é aquela conversa do Ken Guilherme que eu sempre menciono também para vocês. Não existia a disciplina, mas isso não quer dizer que não se preocupava com a história da ciência. As pessoas escreviam sobre a história da ciência. E o primeiro texto, e aí a gente pode até dizer que é o primeiro, sem muito receio de errar, nem metodológico, nem epistemologicamente, né? É o da própria Royal Society, porque quando a Royal Society começa as publicações lá dos proceedings da Royal Society, logo nos primeiros, eu não lembro, de cabeça eu não lembro quando foi, mas logo no começo, os próprios proceedings, o pessoal que estava ali na Royal Society escreve a história da Royal Society, acho que é tipo 40, 50 anos depois de fundada. Então, a gente tem um texto de história da ciência publicado por nada menos que a própria Royal Society, que é uma das, certamente não é a primeira, mas é uma das mais significativas e mais longevas, né, das associações científicas, já tem uma produção, um livro sobre a sua própria história, portanto, sobre a história da ciência. Então, a Ana pega desde aí e vem falando dessas passagens da historiografia até o 20.
Claro que ela aborda a questão que está aqui, né, que é o pano de fundo, aí o solo que a Beth está pisando, que é o debate internalismo e externalismo, né? E o que eu gostei mais é porque lá no da Ana, como é mais geral, tal, também quando ela chega aí, ela só mostra o debate e depois diz que superou e pronto, e não, né, que tem muitos outros assuntos ali que ela está tratando. E aqui não, aqui a gente consegue ver bem como que ela dimensiona, primeiro o aparecimento do debate, e depois tem um momento que eu falei, ela já está dizendo que superou, daí passa mais um pouco no texto, ela mostra que não superou, que na verdade só reforçou, então ela diz que esse surgimento da Ishka Bible, ou desses outros profissionais, né, de que a história da biologia começou a ser feita por gente formada em áreas diferentes, na verdade, acabou reforçando o internalismo e externalismo, a dicotomia entre os dois, né? E ela está indo aqui, acho que é aí que eu estava achando que era o propósito, o problema que a Maísa, se eu fosse responder a segunda questão, eu tinha ido para esse outro lado. Eu teria dito que o problema é a dicotomia entre internalismo e externalismo, e ela está já projetando o que ela considera ser a solução, que é o contextualismo, que é o que vai ser o título do capítulo seguinte, por isso que eu acho que vai ser a proposta dela. Mas também não tenho certeza, seria o meu palpite só. Mas eu gostei muito mais da hipótese aí do Marcelo, acho que ele é muito mais consistente e explica bastante o detalhamento que ela fez aqui, né, dessa historiografia. Então, aí eu sei que a gente vai entrar, né, agora a próxima questão já entra no caso específico da síntese, então eu só queria, assim, chamar a atenção que esse texto marca bem os momentos dessa história, né, então eu acho bem importante quando ela diz, ela é muito clara ao dizer, sim, o historiador da ciência, até metade do século XX, era internalista, e depois, lá para frente, vai aparecer por quê? Por que era internalista essa história da ciência? Porque era feita especialmente por cientistas. E aí o cientista, quando ele olha para a história, ele está preocupado com os conceitos, nem sequer com os métodos. O cientista não se preocupava, essa história da ciência da primeira metade do século XX não falava quase nada de métodos, falava muito mais, em termos da biologia, né? Não sei se a gente pode dizer o mesmo da física, se preocupava muito mais com as teorias mesmo, com os conceitos. É o cientista, né? Eu estudo, sei lá, evolução, eu quero saber o que significa isso e como que foi pensado antes de mim. É quase que dever de ofício. Mas quando começam a surgir pessoas dedicadas à história da ciência, que vêm com outras formações iniciais, seja na história, como ela disse, seja na sociologia, seja em cursos de pós-graduação de História e Filosofia da Ciência, já especificamente. Claro que você tem um caldo de cultura, você tem um caldo de personagens fazendo História da Ciência, que trouxe, que também é parte da explicação das mudanças que a historiografia sofreu na metade do século. E aí ela pontua bem a entrada da sociologia. A entrada que eu digo é a abertura desses profissionais para considerar aspectos sociais da ciência. E tem uma passagem que eu gostaria... Desculpa, Maísa, eu estou me estendendo, mas é só para a gente... Porque eu sei que agora vai para frente, né? A ideia é essa, né, da gente, de abrir tudo isso, né, para a gente... chamar atenção, né? Tem um momento aqui que eu acho bárbaro, que agora eu não vou achar, né, claro, já perdi. Eu acho que a gente vai achar. Newton, tarará, não, a questão... já perdi aqui. Esqueci até o que era. Você vai achar. Porque... daqui a pouco eu volto. Mas, assim, tem que ter paciência com esse texto, tá, Bruna? Não se assuste. Ele é mesmo um texto
Só que é isso, é para estar revisitando sempre. É uma história da biologia, em particular, que é bem diferente da história da física e história da química, né? Justamente porque a gente é posterior, aí, anos 80, gente. O que é 20, mas a gente está há 20, né? 40 anos. A gente está trabalhando com uma área de investigação que tem 40 anos. Não é nada. A história da física está lá desde o fim do século XIX, batendo ponto. História da química, desde o início do século XX. E a história da biologia tem 40 anos. A gente quando eu acho que eu já usei essa expressão e acho que não expliquei, né? A história da biologia é a filha caçula das histórias da ciência. Claro que vieram outras depois, por exemplo, a própria história tem outras, não sei. Eu ia falar da psicologia, mas não é. É que a história da psicologia meio que desapareceu, né? Não sei nem se tem muito, mas... Tem? Não, claro que tem, né? Não sei se a história da psicologia é meio simultânea com a da biologia, mas aí eu já estou... Sim, ela começa por ali também, para se formar, pelo menos o que era defendido pela Marina, pelo professor Paulo, era por aí, que a gente tem essa aproximação, até por isso você tinha sugerido que eu fizesse o curso com ele, lembra disso? Trouxe anos atrás. Era justamente por essa familiaridade, né, que tem com a área, a questão dos sentimentos, das emoções, enfim. Eu lembrei o que eu queria falar. Eu sabia. É a diferença que ela faz entre uma coisa é você admitir, que é o primeiro passo, você admitir que a ciência é parte da cultura, não é essa a expressão que ela usa, mas a ideia eu acho que é essa. E outra coisa é dizer que o conhecimento científico é construído como qualquer outro elemento da cultura, mais ou menos isso, eu não sei a passagem que estava. E isso eu acho que a gente tem que discutir, ver se a gente está entendendo, né? Porque eu mesma acho que eu só consigo visualizar essa distinção recentemente, assim. Então, uma coisa é você dizer que reconhecer que foi o que aconteceu lá nos anos 50, 60, quando chegaram os sociólogos, né? Que também não foi bem assim, né? Eles não inventaram tudo isso, né? Tinha também filósofos da ciência, historiadores da ciência, alargando os horizontes. Mas tudo bem, vamos reconhecer que a sociologia da ciência mesmo se desenvolveu em meados do século e trouxe para essa historiografia super internalista que havia, dizer, ei, peraí, vocês estão falando de desenvolvimento da ciência, vocês não estão levando em conta a questão das instituições onde esses cientistas trabalham e essas ideias são desenvolvidas, vocês não estão levando em conta a questão do financiamento dessas pesquisas, vocês não estão levando em conta todo aquele leque de fatores socioeconômicos, né, políticos, tudo que... Reconhecer isso foi fácil, é o que que eu acho que essa passagem que ela diz. Até aí, tudo bem. O cientista não... Claro, pois o cientista, ele sabe que a pesquisa dele vai para frente ou não, se a FAPESP dá ou não, aprova ou não o projeto, se dá ou não o dinheiro. Então, o cientista, mesmo o praticante, o praticante de ciência mesmo, ele sabe que a ciência, enquanto empreendimento amplo, ela não depende só dos conceitos científicos, claro que depende da sociedade, ela está imersa nessa cultura. Então, ela diz, isso é fácil, isso todo mundo reconheceu lá nos anos 70. Pessoal, lá nos anos 50, 60, 70. Todo mundo, e aí ela caracteriza que na história da biologia, que nasce, entre aspas, nos anos 80, todo mundo também já partia desse pressuposto, tá? Então, aqui já tem uma outra derivação, antes de eu voltar no que eu queria marcar. Isso se sabe na historiografia da ciência desde meados do século passado. Se pressupõe, se assume como uma característica da ciência. Ela ser uma atividade humana, coletiva, não individual, ela fala isso aqui também, né?
que depende de várias instâncias da vida em sociedade, não depende só do que está acontecendo na mente do cientista ou no laboratório. Tudo bem, isso aí todo mundo sabia. Então, quando a gente está aí na educação, principalmente, falando dos aspectos culturais, tarará, tarará, isso não é novidade, tá, gente? Isso vem na historiografia da ciência desde que a sociologia trouxe essa contribuição. Se a gente quiser pôr um marco, ela mesma acho que faz isso, Thomas Kuhn. O livro do Thomas Kuhn deixou, assim, acabou. Ninguém, depois do livro do Thomas Kuhn, A Estrutura das Evoluções Científicas, é pressuposto. A ciência depende, sim, de tudo isso, enquanto empreendimento. Só que o que ela está marcando aqui? Que isso é uma coisa, todo mundo sabe, desde Thomas Kuhn, vamos dizer assim. Só que tem uma outra coisa que é dizer, tem uma afirmação muito mais radical, que é dizer que o conhecimento científico depende de fatores culturais também. O desenvolvimento dos saberes, das teorias, dos conceitos, também está nessa mesma sincronia aí com aspectos extracientíficos. Isso é uma coisa que, por exemplo, hoje, sou capaz de indicar N cientistas que não aceitam. Assim como também sou capaz de indicar educadores da ciência que não aceitam. E talvez historiadores e filósofos com certeza, sou capaz de indicar alguns. Vocês percebem a diferença? Uma coisa é a ciência, enquanto empreendimento. Tranquilo. Agora, o conhecimento científico, essa teoria que está aqui no livro, essa teoria da evolução, que está aí no livro do Mayr, do Huxley, de quem for, do Darwin, daí tem cientistas e filósofos da ciência, principalmente, vão dizer, opa, peraí, aí não. Aí o que vale é só essa coisa mais epistêmica mesmo. E eu acho que é nisso que ela está pegando no pé. Chega, já falei demais. Seguimos, então? Que eu acho que mais estamos levantando coisas, né? Mas é isso. O que eu queria mostrar, até você estava falando da Bruna, enfim, é que quando a gente está num capítulo, de novo, é a bagagem que a gente tem, que a gente vai construindo, que vai mudando a forma de olhar, né? Então, se está claro para todo mundo esse debate internalismo versus externalismo e a ideia de contextualismo, a gente pode ir para a questão seguinte, que significa, ela está na frente de uma problemática, ela colocou para a gente essa problemática, e aí, qual que é a ideia dela? Eu criei uma pergunta, e podia ter criado qualquer outra, e eu não quis usar o termo internalismo e não quis usar o termo externalismo, para não ficar dentro de sei lá, de definições, né? Mas ela considera que a síntese, ela está se referindo à síntese evolutiva que aconteceu entre o período entre as guerras do século XX. E aí, ele pode ser considerado mais um evento teórico, mais internalista, entre aspas, ou mais um evento institucional. Acho que a gente já venceu isso, né? Só precisamos justificar porque como é que ela responde a essa dificuldade, a esse problema. E aí acho que está respondido, não sei se alguém quer completar mais alguma coisa. Acho que ela fala em período bagunçado, né? Messi, em algum momento, ela considera que a síntese é um alvo móvel para os historiadores, enfim, ela dá um olhar só para esse período, né, porque a gente pode pensar em momentos anteriores e momentos posteriores também, em relação à síntese. E aí quero ouvir o que vocês acharam, né, assim, que a gente acaba viajando, né, professora, a gente vai dialogando com a autora e vai se aprofundando aí. Fala, Cris.
Então, não sei se é exatamente isso, posso estar me enganando. Ela está dizendo que nesse momento está tudo conturbado e é nesse momento que ela está dizendo que as instituições estão dando muito mais atenção para a questão da genética, né, da biologia molecular, e aí vai deixando para trás a questão da evolução. E antes de começar a falar isso, ela está falando que uma das razões, né, pelo menos foi assim que eu entendi, é que a questão principal era entender qual seria a metodologia, né, para lidar com a evolução, né, que eles buscavam, isso está começando ali na página 54, né, que como se considera a prática, né, ela dá 2 pontos, o primeiro é como considerar a prática e os aspectos aí da metodologia, né, porque eles queriam os resultados, aqueles resultados de laboratório, né, que se costumava. Então, aí, por isso que todo o foco da questão acabou se voltando para a biologia molecular. Tem isso também, Cris, tem isso também. Bacana. Estou tentando achar aqui uns trechos significativos para exemplificar, mas tudo bem, pode ir. Não, acho que a próxima questão já traz isso, mas é legal que o que eu entendi, dessa questão, né, ela vai sim trazer o que a gente chama de abordagem externalista, né, ela vai tentar defender, né, mais como um evento institucional, porque a partir daí, ela não fala mais só da síntese, mas não sei se dá para anotar no texto, se vocês tiveram a mesma percepção que eu, ela começa a falar também dos arquitetos da síntese. Então, ela começa a olhar não só para a síntese em si, como bióloga, né, se está entrando Mendel, se não está entrando Mendel, embriologia, o que está entrando, mas ela começa a olhar para os arquitetos. E esses arquitetos, eles não são unanimidade, né, a gente sabe que eles têm divergências entre eles, acho que ela pontua muito do Huxley, acho que foi o Marcelo, né, que tocou outro seminário, que acho que você sublinhou umas 1000 vezes, aparece a palavra síntese evolucionária, que ele utilizou, né, e ela também assume quer dizer, ela assume não, eu fui olhar o prefácio desse livro para ver se ela assumia essa posição pelo Provine, e ela assume, e ela fala que foi aluna dele, na Universidade de Cornell, blá, 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 blá. Então, tem isso também, né, tem uma autora que está dentro de uma formação, numa certa época, com uma certa preocupação. Se a gente já conseguiu filtrar isso, eu acho que a gente fez uma leitura fantástica desse capítulo, né, e até porque ela admite lá no começo toda a história dela, que com o ensino de botânica, ela vai justificar. Isso é uma coisa também, Marilis, que acho que a gente precisa ver, porque os americanos fazem muito isso, né, não só aqueles 1000 agradecimentos, até para quem varreu o escritório, etc., mas eles contam as justificativas pessoais para chegar naquela obra. Sempre os prefácios dos americanos são assim, eu não vejo tanto nos europeus. Na letra se faz isso. Pois é, né, eu acho legal, eu não tinha descoberto isso, eu falei, nossa, onde será que ela diz isso, né, eu fui lá procurar, quem sabe na introdução, né, porque eles fazem muito, os americanos, e ela fez. Não é introdução, é prefácio. É prefácio, é no prefácio. Na introdução, ninguém faz, é prefácio, é uma outra coisa, ou uma apresentação, né? Isso, é muito interessante de ver isso, né, de acompanhar. Então, era isso, né, que ela tem uma ideia central, que é esse caminho que envolve as duas correntes, né, que é o que ela chama de contextualismo, mas, por outro lado, como é que ela vai responder, né, como é que ela vai tentar comprovar isso, que é a nossa questão seguinte. Eu achei tudo na página 51, não sei o que vocês acharam, né, que ela vai dizer que tem uma ausência de estudo sobre
como o internacionalismo, o lisencoísmo, o comunismo, o positivismo, etc., interferia no trabalho dos arquitetos, né? E até tem um trecho que ela fala que nem o Mair sabia dizer exatamente quando foi que eles deram o nome de síntese, né? Quando foi que apareceu isso? Olha que bagunça mesmo que devia ser, né? Eu não sei o que mais que vocês acharam por aí. Ué, mas o termo síntese é do Huxley, é o nome do livro dele. Sim, né, mas a ideia ela havia pontuado do Huxley, ela mesma, né, mas, no geral, os arquitetos não tinham, segundo ela, sabendo reconhecer como é que foi construído naquele período ali, entre as guerras. E essa é uma parte também que ficou, para mim, muito maluca, assim, porque o que a guerra as duas guerras teriam influenciado nessa construção. Não sei se ela não explicitou, se eu que não entendi. Não sei, eu só queria complementar, não respondendo a isso que você está perguntando agora, mas complementar sobre a construção aí da questão da evolução, mas também no momento em que vários campos, né, vieram se juntar, como conectar tudo isso, né, como integrar, coordenar essas várias disciplinas também, é uma coisa que ela chama atenção também. Mas isso aí já passou, tudo bem, vamos adiante. Não, legal. Eu fico pensando se essas perguntas que ela, Beth Smokovitz, sente falta na abordagem, se elas poderiam ser feitas. Porque se o campo da história da biologia está se estruturando nesse momento, ou seja, se o alvo, né, se o objeto de estudos, que é a biologia evolutiva, também está se estruturando a ponto dos próprios arquitetos, como ela os chama, não conseguirem formular as perguntas, então me parece que, de fato, é esperado que essas perguntas não sejam colocadas, porque ela, Beth, está numa posição privilegiada para olhar. Ela já tem uma base conceitual mais estruturada. Naquele momento, isso não existia. Então, é importante imaginar que a gente está olhando de 1996 para um evento, para um conjunto de eventos de 1950, né? E a gente está lendo isso em 2020. Ou seja, essa cronologia me parece importante na hora da gente entender a Smokovitz e a visão que ela tem sobre aquilo que está acontecendo. E aí me parece ser natural toda essa ausência que ela aponta, né? Porque não tem um campo estruturado para fazer as perguntas, e nem para dar as respostas, porque a biologia evolutiva também não existe ali de forma bem definida. E a gente pode chamar a Beth para fazer um seminário para a gente, nesses últimos 20 anos aí. A Beth gosta muito da Maísa. Ela e a Jablonka, né? Seria ótimo, as duas. A Jablonka daí já é outra pegada, porque a Jablonka é mais a bióloga, né? Do que a historiadora. Ela não é a historiadora, né? A Beth é que é. Eu gosto muito dela também, gosto da maneira como ela às vezes é tão assertiva, né, que chega a incomodar um pouco. Mas dá para se salvar, né? Nada que a gente não consiga. Aí você me lembrou, né, como foi a minha experiência com o Ish, acho que é um depoimento importante também, e se tiverem oportunidade, participem, porque é de uma extrema riqueza estar presente na frente de todos aqueles autores que a gente está lendo. É muito interessante. É muito interessante ouvir a conversa deles entre si, é muito interessante ver essa humildade que a Beth teve de ir lá ouvir meu trabalho e pontuar o que ela achou que deveria ser pontuado, né? A Marcha, né, Maria Alice, elas são, assim, de uma, sei lá, de uma humildade, de uma simplicidade, de uma colaboração fantástica. Então, esse perfil também
eu acho que o perfil desses historiadores também foi importante para esse olhar que ela tem sobre a história da síntese evolutiva, que é muito maluco, né? E nesse ponto, professor, eu queria te chamar para trazer isso para o grupo, que é aquela coisa que a gente faz de discutir o que é pseudo-história e quase-história, pelo menos no entender do Whittaker, né? O que é menos prejudicial para a gente quando a gente pensa que é professor universitário, que é professor de ensino médio, porque o que isso impacta, né? Do meu ponto de vista. Quando a gente está dialogando com os historiadores, como a gente está fazendo nesse momento, a gente está fazendo uma análise mais interpretativa do que ela está falando, né? Então, o que me chamou a atenção desde o outro seminário foram as palavras que a gente estava tentando descobrir por que a gente usava e por que não usava, enfim. Por exemplo, darwinismo, neodarwinismo, lamarquismo, neolamarquismo. E nesse ponto é que é interessante, que eu estou chamando a professora para discutir com a gente, que darwinismo é o título do livro de Wallace, de 1889. Então, aqueles evolucionistas, né, todos daquela época, pós-Darwin, eles também tinham suas diferenças, né? E a que ficou mais forte para a gente é a tal da lei do uso e desuso, que dá a impressão que o Darwin deixou para trás. Então, tem aspectos de história que ela está dizendo que a gente deixou de discutir, tem umas ausências, mas essas ausências não são só nesse período, Marcelo, não são só entre entre as duas guerras, né? Ela também aconteceu antes. Sei lá se eu conseguir delimitar aí o que eu gostaria que a gente discutisse um pouco. Marcelo ficou com a mão erguida? Vamos lá. Quando que a gente vai escrever um ofício lá para o Google para dizer que eles têm que baixar essa mão quando a gente abre o microfone, né? Porra, é ridículo isso. É um defeito do programa. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho, Márcia, eu peguei o que você está trazendo, é que a gente tem que... acho que o texto ensina, né, uma das coisas que você falou aí, vocês, né, porque também apareceu nas outras falas, é que quando a gente está lendo um texto, a gente tem que ver de que lugar fala o autor desse texto, né, e a bagagem que ele traz, né, para escrever esse texto. Então, isso ficou muito claro, que isso é uma coisa muito moderna, bem atual, isso faz parte da historiografia atual, gente, recente, que o historiador se coloque do modo como a Beth está se colocando aqui. Ela está dizendo exatamente o lugar onde ela está. Ela disse lá no prefácio, a gente tinha discutido essa questão da proximidade dela com o Provine, mas ela diz isso, entendeu? Porque antes se desconsiderava, é como se existisse uma neutralidade, uma objetividade e pronto. Agora não, né? A gente sabe que a gente até pode buscar objetividade, mas plena ela não existe. E a melhor forma de você... E o caminho, em vez de tentar driblar essa objetividade, ou enfim, escamoteá-la, na verdade é afirmá-la. Então é o que ela faz aqui. Ela diz exatamente de onde ela vem, do vínculo dela com o Provine, que é um dos, né, não é o arquiteto, mas já é da primeira geração, né, pós-arquitetos, eu diria, não sei, não tenho certeza, mas é porque ele é outra geração mesmo, né? Então, ela está imersa no meio disso daí, está falando a partir daí. Então, ela está chamando a atenção que a subjetividade dela de historiadora está se constituindo dentro de um campo específico, dentro de um lugar específico, e é importante colocar isso. Quer dizer, hoje a gente coloca isso. A historiografia antiga
fingia que isso não, porque se eu sou historiadora, eu desenvolvi um método, eu vou ser sempre objetiva e vou contar a história dos fatos. Fatos são fatos. O historiador recolhe fatos. Não, né? Não. Os historiadores há muito tempo também já passaram pelas suas revoluções aí, historiográficas e também já consideram que a história é uma narrativa e que vai ser construída conforme as fontes, conforme todas as condições aí do trabalho do historiador. Né? Também se aplica para o historiador da ciência. Então, é mais um ponto positivo aí para que esse livro fique mesmo... Assim, na verdade, eu estou dizendo assim para vocês, eu não me perdoo de só estar lendo esse livro hoje, tá, gente? Hoje, 2021. Eu tinha que ter lido esse livro aqui lá em 96, 98, né, que ele é... 96, 97, por aí. É. Então, aí você me lembrou agora como foi a minha formação, eu não sei como é que é dos mais jovens, mas na minha formação, nada disso aparece, né? O Lamarck muito mal entendido, mesmo o Lamarck para o qual o Darwin se refere, as outras obras do Darwin, né? A gente tinha uma ênfase muito grande na origem, e ele vai dar continuidade a algumas ideias em outras obras, e isso acaba fazendo aquilo que eu acho que era o Whittaker, que tinha, e depois o Altin também discute a questão da pseudo-história, né, e ele usa quase history, né, quase história. Uma coisa é a simplificação, e a outra coisa é a distorção. Então, para mim, eu, na minha formação, tinha muita distorção. Então, no início, eu falava muita bobagem, porque era assim que eu tinha aprendido, né? Uma história muito distorcida. O que eu acho mais prejudicial para a nossa formação do que uma pseudo-história, que é uma simplificação. Então, da simplificação você consegue dar passos depois, né? E é nesse sentido que eu estava querendo colocar que o texto da Beth é bem legal, porque ele vai estar mostrando exatamente isso. Olha, tem coisa que a gente não estudou, os historiadores, tem pontos obscuros, né? Então, talvez a gente até esteja discutindo a questão da síntese evolucionária com alguns buracos. Então, vamos prestar atenção quando a gente for escrever, quando a gente for pensar nesses buracos, né? Não dá para apreender tudo, né? Só uma parte das coisas. É isso. Sei lá se é assim que vocês perceberam também. Tem uma coisa do processo de cada um que está colocado. Sem mãozinha levantada, o Anderson está quietinho hoje, que Anderson? Você sempre tem tanta contribuição. Será que o meu inglês estava muito ruim? Entendi tudo errado? Não, imagina. Às vezes eu acho que eu falo demais, então que bom que você está me puxando. Não, o que eu ia comentar, na verdade, é que apesar do vínculo mais próximo da Beth com o Provine, eu senti que numa parte, até marquei aqui, ela também faz uma crítica a ele, né? Que ela cita aquele livro do Sewell Wright, que o Provine escreveu, mas ela fala que até na perspectiva dele, ele acaba não considerando, para ele tratar da história da evolução, ele usa uma obra biográfica para falar, e ela até questiona algumas coisas, mas por que ele não usou o Dobzhansky, o Huxley, né? Então, apesar dessa proximidade, ela também é crítica mesmo, sentir uma criticidade também ao trabalho dele, né? Por mais que eles sejam próximos na formação. Muito bom. É mais um dos argumentos dela, né? Que comprova essa bagunça que ela diz que tem, né? Para estudo da síntese evolutiva. E mais alguma coisa? A gente passa para a próxima? Deixa eu olhar aqui. Não, tem tempo, temos 1 hora ainda, então dá para conversar. Sobre esse ponto do Anderson, sobre esse ponto que o Anderson levantou, isso me chamou a atenção, e aí eu fiquei me perguntando por que o Provine faria essa escolha. É claro que, enfim, é esotérico, né? Mas ela coloca isso, né? Fala, putz, se ele estivesse olhando
para outros aspectos do pensamento evolutivo que estava se desenvolvendo, faria sentido centralizar a história em outras figuras. Então, a pergunta é, por que que o Provine vai centralizar essa construção em torno da figura do C.L. Wright? Eu acho que isso assim, é legal, talvez seja legal a gente especular um pouco sobre isso, porque isso me parece ter a ver com a maneira como a história da síntese é construída, quase uma autobiografia ali, né? Eles estão falando de si mesmos, né? Quando o Mair conta a história da biologia evolutiva, ele está falando de si mesmo. Quando o Dobzhansky faz isso, ele também está falando de si mesmo. E o Provine vai buscar uma outra figura. Ele está fora, ele está depois disso, né? Mas por que a figura do C.L. Wright? E por que de um geneticista? Por que de um matemático que está matematizando a história? Eu fiquei pensando nisso, assim. Eu teria uma hipótese, mas acho que depois a gente pode... Não, diga aí qual é, que eu ia fazer uma fala aí nesse sentido, mas qual que é a tua hipótese? Eu fiquei pensando que a genética, enquanto campo, já era muito mais reconhecida como campo do que a biologia evolutiva. A genética tem uma raiz anterior à evolução, mais tributária, que, principalmente nos Estados Unidos, onde isso está acontecendo, que ela está inserida na discussão da eugenia, né, da questão da raça, que é uma questão central, pelo menos até o fim da Primeira Guerra. Depois vai ser importante para a Segunda Guerra. A questão da eugenia também está ligada ao nazismo, enfim, essa coisa toda. Então, a genética, ela, no começo do século XX, ela ganha um status de campo bem definido muito rapidamente. E aí, o que me parece, que tem a ver com a pergunta que a Maísa fez agora há pouco, né? Qual é a história dessa... Por que eles estão pensando nisso? Qual é a relação disso com as guerras e tal? Me parece que, na medida em que há uma tentativa de matematização da genética, essa matematização tem dois propósitos. Primeiro, transformar a genética numa ciência mais próxima do hard science, da física, que é o modelo da ciência. Mas, segundo, tentar dissociar um pouco a genética da questão ideológica envolvida com a discussão da raça. Transformar ela numa ciência mais matemática é tentar mitigar, diminuir a importância da ideologia que estava associada à genética naquele momento. E, de repente, o C.L. Wright é um cara que está construindo um modelo matemático para explicar a seleção natural. Esse cara é um cara que representa um pouco isso, né? Esse outro status que a genética tenta alcançar, se desvencilhando dessa discussão da raça. Por que eu fiquei pensando nisso? Nem sei se isso faz sentido. Porque o cara que vai cunhar esse termo síntese é o Huxley, o Julian Huxley. Esse cara é presidente da Associação Eugênica Americana na década de 60. Para mim, essa coisa de genética, a discussão da raça e a síntese evolutiva, elas têm, eu não sei exatamente como, mas elas estão juntas ali. Pensar nesses três eixos juntos, que é uma coisa que não aparece no texto da Smokovitz, me parece uma coisa importante. Nessa figura do Huxley, né, e na figura dos geneticistas que estão contando a história, como o Provine. Né? Então, me parece que está todo mundo tentando... Eu fui ler uma palestra do Huxley, da década de 60, e esse cara é uma palestra para a sociedade eugênica americana. E esse cara está falando, você vai lendo, 67, depois do nazismo. Olha o que você está fazendo com o Anderson, ele está assim, viajando lá, os olhinhos dele. Vai, fala. Eu não consegui ainda, isso foi agora cedo que eu comecei a juntar essas coisas, então não está muito estruturado. Talvez para o Anderson isso seja mais claro, porque afinal ele estuda isso há muito mais tempo. Mas, assim, eu não estou conseguindo mais pensar na história da síntese
sem dissociá-la da história da discussão sobre raça. E eu não achei isso no texto da Smokovitz, então achei que essa hipótese exploratória interessante. Eu também procurei isso, mas parece que ela faz questão de delimitar que estava entre duas guerras. Esse Huxley, esse cara é o cara da Unesco, né? O projeto Unesco aqui no Brasil, né, para investigar a questão da raça, ele é estruturado a partir de uma iniciativa desse cara. Né? É muito estranho para mim que esse mesmo cara é o cara que está pensando na década de 60 nas ligações entre eugenia, que é uma outra eugenia, não é eugenia, mas ele está pensando na ligação entre eugenia, o título da palestra dele é esse, né? Eugenia no contexto evolutivo. 67. É estranho. Então, enfim, elucubração. Ó, Marcelo, eu ia só colocar que a relação entre eugenia, evolução genética, ela se dá desde a gente tem eugenia no fim do 19, a gente tem pensamento evolutivo, então é difícil a gente dizer quem veio antes, quem veio depois, porque você tem o pensamento evolutivo no fim do 19, e você tem o pensamento eugênico, né, o primo do Darwin lá e tal, e a genética você só tem depois de 1800, então, só que a genética, quando ela se coloca em 10, 15 anos, a tese da Lilian é isso, né, 1912, de 1900 a 1912, em 12 anos, pumba, se institucionalizou, porque é a hora que o Morgan estabelece a teoria cromossômica. Então, teve ali a primeira década ainda, o que significa esses trabalhos do Mendel, etc., mas, putz, em uma década, fechou, e a genética fechou. Só que, nesse momento, existia, dentro desse campo da genética, também, já os que vinham da formação em evolução. E é nesse âmbito que vai se dar o debate, que é bem conhecido na historiografia, né, que a Lilian também já escreveu bastante a respeito, que é entre os biometricistas e os mendelianos. Tá? Então, na verdade, tudo isso aí realmente está acontecendo lá no começo do século XX. E está ligado, sim, com a eugenia, você tem toda a razão. Essa é uma crítica que a gente poderia fazer para ela aqui. Por que a eugenia não aparece mais nesse... Né? Foi uma opção, mas estranho não aparecer. Agora, por outro lado, ela... Para dar aula, né? A gente já vai perguntar isso para ela. Pode ser uma pergunta aí para... Né? Agora, eu teria uma hipótese para a razão dela não tratar. Assim, uma hipótese bondosa, querendo defendê-lo, é que esse capítulo, ela está preocupada especificamente com a questão da evolução. E a evolução pós-síntese, né? Porque, na verdade, ela quer reler o que foi a síntese. E quando a síntese se dá, nos anos 30, 40, né? Mais 40, década de 40, embora você tenha mencionado aí o Julian Huxley ainda falando de eugenia nos anos 60, é como se essa divisão já tivesse ficado para trás. Quer dizer, eu acho, não sei. E ela está falando do pensamento evolutivo a partir daqui. E a partir daqui, né, esses anos 40, a eugenia já não fazia parte do pacote. Mas, pelo Huxley fazer essa palestra aí em 1960, eu provavelmente estou enganada aí na generalização. Não sei. Eu estou me referindo... Tem aqui um volume de 87, que é o Proceedings do Simpósio Anual da Eugenic Society, de Londres, 1987. Sim, mas continuar existindo sociedade eugênica e eugenistas, tudo bem. A questão é que, no âmbito da genética ou da evolução, a eugenia já está sendo considerada uma ideologia, portanto, já está fora do campo científico.
né? Isso é que tá. E aí eu só ia chamar a atenção, assim, para a gente também não ser anacrônico, quer dizer, quando você fala do Huxley em 60, fazendo uma palestra dessa, não tem o que perdoar, né? É isso mesmo. Então, ele está aí se mostrando ainda bastante apegado a essa ideologia. Mas você falar dos cientistas do começo do século, como o que o Anderson, né, está trabalhando lá, xingar de eugênico não faz sentido, porque a eugenia é uma teoria da ciência. É uma teoria considerada científica lá. Depois que ela vai ser considerada uma ideologia. Mas eu quero dizer que depois da Segunda Guerra, aí a eugenia passa a ser tratada como um xingamento nesse sentido. Isso, né? isso. E aí é que me chama a atenção pensar que a mesma figura é o primeiro presidente da Unesco que vai estar preocupado em discutir e reelaborar o conceito de raça depois do nazismo, e esse cara é presidente da Sociedade Eugênica, e esse cara é o cara que cunha o termo síntese, é o cara que vai construir isso. Quer dizer, a minha pergunta é, quem é esse cara? Né? O que esse cara está pensando nesse momento? Né? E como é que a maneira como a gente pensa a síntese, qual é a relação entre essa construção e essa figura, né? Um personagem que me parece muito interessante. Né? Tá certo. Maria Elisa. Fiquei sem luz. É isso. O Anderson também caiu fora, ele queria comentar, disse que está sem net. Vocês estão me ouvindo? Então. Você está com bateria? Eu tô te ouvindo, só que eu não estou vendo nada. Apagou tudo aqui, apagou a luz, apagou o computador. Beleza. Como pode apagar o computador e eu continuo ouvindo? O Anderson caiu fora. Voltou. Boa luz? Também. Caiu e voltou de novo. E o meu marido está dando aula, tá puto, porque nós estamos sem internet hoje o dia inteiro. Que horror. Tadinho. Não, tá difícil hoje. Eu caí, o Anderson, vocês. Tá um dia complicado. Sabe o que me ocorreu, Maria Elisa, enquanto a gente vê se o Anderson volta, porque ele queria comentar, ela toca no trabalho do Alan Garland. Eu queria também. Eu queria ver se eu entendi. Eu queria que vocês me ajudassem a entender essa passagem, porque eu acho que eu não entendi direito. Eu também queria retomar. Não sei se o Anderson... Não, na verdade o computador voltou, mas a luz continua apagada. Eletricidade. Desculpa, gente, eu não fechei o microfone, né? Mas você e o Garland também. É página 52. Não sei se vocês... por que a gente vai falar do Garland Allen? Porque o Garland Allen é o historiador, né? Tá vivo, muito próximo dos biólogos, né? Já veio aqui em vários não, mas pelo menos 2 congressos da Sociedade Brasileira de Genética, né? Ele já participou pessoalmente. Ele já teve na ABFIB, né? A gente chamou o Garland lá atrás. É um dos velhinhos aí, né? Velhinho mesmo, que ele está bem idoso já, mas é uma pessoa que tem uma produção bem importante. Então, assim, vamos ler sobre história da biologia, e esse é um autor que a gente tem que visitar. E aqui na página 52, ela está falando dessa visão sobre a história da biologia. A gente está mudando de assunto, né? Mas, enfim, sobre a história da biologia, que é pensada em termos de uma tradição entre naturalistas e experimentadores, como se fossem 2 tradições, né, paralelas e em tensão, inclusive até hoje, tal, né? O naturalista de campo, o biólogo de laboratório. No livro, e aí a minha dúvida em relação à passagem era essa, porque eu tinha para mim que essa divisão, se bem que ela fala aqui, né, ela foi historicamente notada pelo Maíra, é isso mesmo, é o livro, o livro lá, O Desenvolvimento do Pensamento Biológico, né, do Maíra, que ele traça essa distinção,
tanto, e a minha crítica ao livro é assim, que chama Desenvolvimento do Pensamento Biológico, só que, na verdade, ele só fala sobre o desenvolvimento do pensamento que leva à teoria evolutiva. Ele só fala dessa tradição naturalista. O livro, assim, não possui sequer no índice o nome dos filósofos naturais e naturalistas, experimentadores e fazendo investigação sobre o funcionamento dos seres vivos. Tipo, né, aqueles autores que eu trabalho, Spallanzani, Reumir, Red, nem no índice aparece, nem no índex lá no fim. Tá? O Maíra que estabeleceu essa diferença. E aí aqui ela está dizendo que o Garland Allen reforçou a diferença? Essa é a minha pergunta para vocês, é isso? Pois é. Esse início de parágrafo aí da página 52. Ela chama, olha, ela é conhecida como tese do Allen, para os historiadores jovens da ciência, os jovens dos anos 90, não agora os jovens dos anos 2020, né, Bruna? Que o Allen teria reforçado essa oposição aí que acabou marcando também a historiografia da biologia, como se fossem dois campos meio que em disputa. Eu não sabia que o Allen, acho que era esse, não sabia que ele comprava tanto essa perspectiva, que é uma coisa que daí na tese do Spallanzani eu vou mostrar. O Spallanzani é um cara que está nos dois lados. Ele é tido como o ícone da experimentação com seres vivos no século XVIII, mas ele é tal qual um naturalista. Ele faz mais de 20 expedições naturalistas ao longo da carreira. Ele mantém 2 museus de história natural. A única coisa que ele não faz é classificação, né? Taxonomia tipo linneana ele não faz, e também não usa nome científico. Mas a prática toda naturalista ele faz também, né? Então seria aí um contraponto para dizer que essa separação, ela está longe de ser evidente no século XVIII. Aí, século XIX, talvez já seja diferente, né? Mas no século XIX a gente tem essas disciplinas se instituindo. Então, você tem o cara que já é contratado para dar aula de fisiologia, o que já é contratado para dar aula de taxonomia. Então, é natural que as duas áreas se marquem mais a diferença de uma para outra, né? Mas antes, não. Tá, era um... E eu tinha lembrado dele porque ele tinha estudado eugenia, né? Não sei se era na mesma época. Não sei se ela pincelou, sabe? Eu fiquei assim, será que ela pincelou alguma coisa do trabalho do Garland? Enfim. É isso. Acho que a gente tem muita coisa para retomar, né? Bom, seguimos? O Anderson não conseguiu voltar mesmo, né? Ele disse que o computador dele travou. Quem que pode ler aí a questão 5? Para ler, eu posso ler. Como você considera o alcance, a validade e a contribuição da autora para a sua discussão pessoal do problema, as ideias que nos acompanham nos seminários, como as de Richard Dawkins, Wilson, Lewis e os genes homeóticos e outras, se houver? Os amantes do Dawkins aí tem que falar, né? A Maísa já pôs o dedo. Eu tô fora, sem falar nada sobre essa questão aí. O Bruno tá pronto. Fala, Bruno. Sabia que não citar meu nome. Você fez a fama, agora você defende, né? Então, eu fiquei pensando nessa pergunta, e até por ela ser a penúltima, eu não consegui responder ela
porque eu fui seguindo a ordem das perguntas, chegou nessa, não deu muito tempo para pensar nela, justamente. Mas, pensando toda essa discussão entre internalismo, externalismo e etc., eu acho que o Dawkins ele tem uma visão da síntese muito internalista, digamos, né? Ele traz muito a questão da genialidade dos cientistas, né? Eu acho que ele não está muito preocupado, não, com essa discussão de aspectos externos que poderiam ter impactado justamente na síntese. Eu acho que ele é muito preocupado, digamos, em falar do Mayr, do próprio... Tem um que o Haldane, ele cita muito o Haldane nos livros dele. E, enfim, sempre fazendo sempre usando esses termos, né, geniais, enfim, então acho que ele tem uma visão muito internalista de como a síntese ocorreu. Bom, acho que eu respondi, né? Eu tô brincando. Agora, como a questão da síntese impacta nessas ideias, né, que você coloca, né, do Dawkins, do Wilson, etc., eu fiquei quietinho aqui porque eu estava ouvindo vocês bastante, e eu fiquei bem impactado na leitura do texto essas outras visões que ela traz de por que a síntese ocorreu, né? De você pensar que era o campo da biologia evolutiva, ele estava sob ataque, digamos, né? Tanto dos criacionistas quanto exato, isso que a professora Maria colocou. Ele tem uma visão bem antiquada, digamos, não sei se é antiquada, né? Mas ele tem uma visão mais tradicional de ciência, vamos dizer assim, do que seria a ciência. Mas eu fiquei pensando bastante nisso, né, de como a síntese poderia ter ocorrido por questões externas, né, não pela genialidade dos caras que se reuniram ali e pensaram, pô, seria legal a gente juntar tudo aqui, genética com filosofia natural. Enfim, foi a minha impressão aí da pergunta. Desculpe se ficou meio confuso. Mas eu não sou advogado do Dawkins, né, pelo amor de Deus. Não, a gente sabe que você não é advogado, mas é como a gente sempre volta, né? É importante a gente ter um olhar de historiador para eles e procurar, como o professor acabou de deixar lá no chat, né? Qual é a concepção de ciência e qual é a historiografia, de onde é que a gente vai estar falando. Com certeza. Né? Eu acho que o texto dela, para mim, ele teve um alcance, ele me fez voltar lá para outros termos que a gente utiliza, como o darwinismo, neodarwinismo, lamarquismo, e como os próprios arquitetos da evolução, desde o começo, eles têm ideias diferentes, e defendem ideias diferentes. Então, não vai deixar de ser um alvo móvel tão rápido, né? Isso foi a maior... Além da briga, né, além dessa recomendação, tem que entrar no índice proibitório, né, no nosso índice, mas é importante a validade dessa discussão dela para eu não sair falando bobagem, né. Então, a partir daí, eu repenso bastante com que cuidado eu vou ter que ter para falar dessas coisas, tanto que eu nem usei mais internalismo, externalismo, eu falei, é um ponto de vista assim, um ponto de vista para lá, e assim por diante. Fala, Simone, fala, está escrevendo, a gente quer ouvir sua voz. Nossa, Gerda, hoje eu tô caladinha, porque eu leio os textos em inglês muito superficialmente, então, assim, o risco de falar bobagem é sempre muito grande. Então, eu falei, eu vou ficar ouvindo, falei, hoje eu só vou anotar. Mas o que eu queria falar era muito, e muito pela discussão, muito mais que pelo texto, pensando nos referenciais. Eu sou coordenadora de curso, né? Então, eu sempre penso como professora. E pensando nos referenciais que estão nos nossos cursos de formação de professores de biologia,
essa discussão com o texto da Beth, ela é muito significativa, porque normalmente nos cursos de graduação a gente aprende toda aquela história contada pelo Mair, né? Então, os referenciais normalmente são os livros do Mair, quando o professor de evolução, alguma coisa historiciza, né, algum processo, poucos fazem o debate, né, com essa perspectiva histórica que o texto da Beth traz. Eu acho que isso é uma coisa que eu não sei, daquelas que a gente fala assim, não sei como, mas é uma discussão que, se ela estivesse nos nossos cursos de graduação, daria para os futuros professores uma ideia de ciência muito menos... a Marilice colocou aqui, né, que o Dawkins é positivista, não é positivismo lógico, mas menos positivista, porque a gente teria contato com outras perspectivas, com outras descrições, historiografias do mesmo fato, e que é para a biologia um fato bem relevante, né? Então, ele está no imaginário social da formação de professores de biologia, mas como um dado, né? Assim, aconteceu assim, esses são os arquitetos, eles se reuniram lá, né? Então, eu acho que esse texto problematiza o período de uma outra maneira. E por isso que eu fiquei encantada aqui. Gente, eu só anotei, mas eu anotei 2 páginas hoje de coisa. Mas eu aprendi muito mais, Gerda, pelo que vocês, o que você problematizou aqui para o pessoal, do que pelo que exatamente eu consegui ler lá do texto da Beth. Aí, quando tem texto em inglês, eu sempre vou ler outros textos, né? Aí eu li um texto do professor Aldo, que também fala dos biometristas, dos hegelianos, né? Ele recupera de novo essa... Então, eu vou sempre lendo outras coisas do mesmo tema para tentar entender melhor, né? Para superar o meu buraco. Eu sei, não foi, eu procurei muitas, não tem quase nada da Beth, né? Em português tem um artiguinho ou outro. Eu vou colocar aqui a referência do Aldo. Eu gostei muito desse texto, assim, porque pela minha compreensão superficial da Beth, ele também faz uma problematização que foge um pouco daquela do Maíro, que eu achei importante. Vou colocar aqui. Pois é, foi um beliscão aí que eu acabei de sentir aqui, porque, pô, fui falar de chamar a Beth, né, a gente tem que chamar o Aldo, porque claro que ele é um mega expert aí no tema, né, o Aldo é biólogo, mas é historiador, e sempre trabalhou, né, com a história, principalmente da teoria evolutiva, claro, ele é a pessoa... Antes da Beth, a gente precisa chamar o Aldo, sim, até para fazer uma apresentação para a gente desse período, né, se for o caso. Bem lembrado. Bacana, bacana, bacana. Posso... Bom, foi ótimo, viu, Simone? É isso mesmo, era aquilo que eu estava tentando falar, da nossa formação, né? Nos cursos de graduação, como faz falta, né? Saber que existem lacunas, para se entender a ideia da síntese, e olha a loucura, se a gente está nessa discussão sobre a síntese, imagina a gente querer discutir a síntese como uma teoria unificadora da biologia, né? Muito doido a gente mas, assim, ousado, né? De uma ousadia, de uma, sei lá, uma arrogância da nossa parte, né? Será que isso aqui pode realmente unificar? A gente... É só o Dobzhansky que a gente vai ouvir? Enfim, é só para a gente repensar o que a gente fez da nossa formação. Quem é João Batista Carlos, que eu acabei de deixar entrar aí? Deve ser o Anderson. O sobrenome é igual. Ah, Carlos, claro. Quase que eu te bloqueei, já achei, pronto, estão querendo invadir a nossa sala aqui. Não, claro, Carlos. O meu computador faleceu no meio da reunião, ele não liga mais, aí eu peguei o note do meu pai, por isso que apareceu aí, João Carlos, né? Eu perdi toda a discussão, ia falar agora, mas enfim,
Vocês estavam falando mas de Eugenia, eu falei, fala, Eugenia, eu quero falar. Aí caiu tudo aqui. mas você lembra o que você queria comentar? Retoma pra gente. Porque a gente estava na discussão da eugenia, do Garland, aí você caiu fora. Eu tinha entendido que o Marcelo tinha colocado uma tentativa de Ô, Anderson, o Huxley. tá com Não mau era? contato aí, seu fone. Tá com mau contato? Um barulho? É. Vixe, gente, hoje tá difícil pra mim, hein? Ficou Mas vocês bom estão me agora. ouvindo? Agora Agora ficou tá bom. bom. Agora ficou bom? Só Então, não se mete muito. eu nunca tinha ouvido falar do Huxley. É que, na verdade, tem dois Huxleys, né? Tem o Huxley da época do Darwin, né? Que é o Thomas Huxley, e tem o Julian Huxley. Eu acho que ela comenta é do Julian, não é? Que é o mais recente. Sim, é o Julian. O Thomas é o bulldog do Darwin, é o contemporâneo, que ia lá brigar pelo Darwin. O Julian, eu acho que é neto ou filho, eu acho que eles são parentes mesmo. Mas já é um evolucionista século XX. E autor da síntese, do livro Síntese Evolutiva. Irmão do Aldous Huxley. Ok. Que é do Admirável Gado Novo. Ah, sim. Então, Mundo Novo, Admirável Gado Novo aqui no Brasil. Mundo Novo, né, gente? Admirável Mundo Novo, exatamente. Admirável Gado Novo é do Brasil. Já Ramalho. Então, porque é o que eu ouvi, que eu ia comentar, é o que eu ouvi da Marilice a hora que eu voltei e caiu de novo. Porque, teoricamente, a eugenia, depois da Segunda Guerra Mundial, ela não fez parte mais como uma ciência, digamos, como ela não era mais institucionalizada. Então, ela perdeu aquele status, principalmente porque ela ficou associada muito ao nazismo. Mas antes, ela era discutida dentro dos meios científicos e ela era, inclusive, tinha congressos dessa área. Então, eu não fiquei sabendo que depois da Segunda Guerra Mundial ele trazia termos eugênicos assim amplamente, explicitamente. Não fiquei sabendo, até fiquei curioso. Se puder me mandar depois, eu quero saber sobre isso. Porque o Huxley, talvez o Thomas, né, como ele era do século XIX, aí, né, já tinha uma discussão sobre isso, né, depois da segunda metade, depois do Galton, que ele cunhou o termo, né, mas depois da década de 60, não, talvez tem alguns termos, né, racistas, tal, que podem ser vistos como eugênicos também, claro, mas aí do ponto de vista institucional, eu não desconheço mesmo. Eu te mando o texto, eu também fiquei impressionado, assim, não sabia. Ai, gente, eu peço desculpas eu entrar aqui no meio e já chamar o assunto de volta, tá? Perdão, tá? Pode continuar a discussão aí. Não, Anderson, a gente fez uma volta só sobre a validade do trabalho desse capítulo, do trabalho da Smokovitch, qual é o alcance do trabalho dela, qual é a validade dele, e qual é a contribuição que trouxe para você, para cada um repensar, né? E aí, é claro que a gente citou o Bruno, para ele falar do Dawkins, e ele delimitou, né, quem era o Dawkins, qual era a concepção de ciência, que era mais tradicional, enfim. Porque ela também, ela cita tudo isso, né, quanto que o positivismo e essas outras coisas, internacionalismo, eu nem me lembro mais tudo que ela falou, quanto isso também influencia os arquitetos, como influencia a gente, enfim, né? Faz parte do processo aí de construção do conhecimento, ou talvez seja essa a ideia dela, de conhecimento científico também ser cultural, vai saber, né, como é que ela vai desenvolver isso nos outros capítulos. E podemos ir para a última, fechar, hein? Conseguimos discutir bastante coisa hoje no horário, não? Vamos até fechar com uma análise que eu acho que é, assim, daqui para frente a gente fez uma análise, um ajudou o outro, a gente reuniu contribuições tão diferentes que a gente pode pensar em novas análises, né? Que é o que eu estou propondo na 6. Se a síntese evolutiva, do jeito que a gente estudou, se ela precisa ser repensada atualmente,
como um evento teórico ou como um evento institucional, ou ambos, né, faltou aí completar, e por quem? Pelos cientistas em geral, só pelos evolucionistas, pelos filósofos, pelos historiadores, por todo mundo junto, que é a tal da síntese estendida, né? E eu acho que é uma aluna da Lília, né, que fez esse trabalho, o doutorado, que é também uma referência aí para a gente pensar, né, para responder essa questão. Talvez seja um texto interessante. Eu não lembro quem era a aluna mais, Marilis. Não era a Fernanda. Sabrina. Sabrina. É. Como eu não ouvi, né, não teve mais encontros presenciais, eu perdi essa parte. Bom, eu voto por tudo junto, essa última alternativa que você colocou aí, certo? Qual última? Entendi. Tudo junto, deve ser estudado com tudo reunido, com todas as contribuições, né, que se propõe atualmente, né? Pois é. Então, como é que a gente consegue, né? Reunir evolucionista, chamou o Diogo, o Chadel, não é isso? Quem que a gente chama para discutir isso? Será que tem algum consenso? Então, acho que a Ishka Bible, e isso ela falou aqui, você relembrou, né, hoje, a Ishka Bible nasce com esse espírito, né, de reunir historiadores, filósofos, sociólogos com os biólogos. E também, aí, já que é para contar a história, eu lembro do primeiro, até no segundo Ishka Bible que eu fui, eu ainda achava muito esquisito, porque eu já fazia história da ciência, história da biologia, não sei há quanto tempo, bastante tempo, já me considerava profissional da área, e quando eu cheguei na Ishka Bible, eu falei, gente, isso aqui não é o que eu conheço. Por quê? E eu fui entendendo, aos poucos, que a Ishka Bible é diferente, por quê? Porque ela tem uma enorme participação de biólogos. Então, as questões que se discutem bastante são questões teóricas da biologia, não é que vai discutir pesquisa da biologia, aí, sei lá, com a planta, com o animal, não, mas são as discussões teóricas sobre ecologia, sobre evolução, e aí passa um pouco pela historiografia, mas são biólogos pensando, então são muito próximos também da filosofia da biologia, é o nicho em que se deu isso, que tem a ver com o que ela disse aqui num dado momento, são pessoas que estão vindo de áreas de formação bem distintas, como é uma sociedade de história da ciência, né, de uma área da ciência que é bem recente, ela já foi formada no bojo dessa pluralidade aí de formações, enquanto as sociedades de história da física, de história da química, como são mais antigas, elas ou se abriram ou não para receber essa, na verdade acho que todas se abriram, mas não está na formação como a Ishka Bible, né? Pois é, a gente pensar, né, se a gente, é um lugar para se discutir mesmo, a síntese evolutiva, eu acho que a Eva estava lá, né, a Eva Jablonka, se ela sobreviver ao que está acontecendo em Israel, né, que está chocante, está muito preocupante, e eu acho que o Felipe estava comigo, porque ela estava fazendo essa discussão, e ele tinha, acho que, estudado o Futuíma, algo assim. Eu saí de lá com dor de garganta, porque o ar-condicionado estava impossível, acho que foi Montreal, não foi? Foi. É assustador para a gente, é bem assustador, essa questão da síntese estendida, eu estou topando dar uma estudada nisso, né, para entender melhor o que está se discutindo, né, o que se está querendo colocar, porque algumas pessoas falam né, retomam questões lamarquistas, né,
em relação à epigenética, etc. E eu não sei como responder, né? Eu sempre caio fora dessa conversa, mas acho que uma hora a gente vai ter que enfrentar, porque o próprio ISH também se abriu para a história da ciência no ensino. Não sei se você quer comentar isso, Maria Alice, porque foi um passo importante, a gente entrou, né, nesse grupo de levar um pouco essa parte de história da biologia e ensino para lá, né? Foi quando a Beth foi lá ouvir-nos, né? Na verdade, a anterior, né, a Ishka Bible já tinha uma comissão de ensino há mais tempo. O que a gente vê na Ishka Bible é que eles estão incorporando, né, essa preocupação, mas daí não é só dele, cada vez mais, então está aumentando esse interesse. Mas daí também não dá para falar que é só deles, porque se você falar com quem vai em Congresso Brasileiro de Botânica, quem vai... Bom, a SBG, né, gente, que tem lá a Genética na Praça há quantas décadas, né? Várias outras associações científicas já se dedicam à questão do ensino há bastante tempo. E isso a gente vê em outras, né? Agora, se eu comparar a Ishka Bible com a HSS, que é a History of Science Society, que é aquela que vem lá do Sarton, do início do século, que são né, a gente pode, enfim, a HSS é outra cultura. Eles são daquele estilo de associação como são as inglesas, né? Eles são muito autocentrados, muito ciência, não digo oficial, mas a ciência europeia, branca, ocidental, etc., né? Eles têm ainda, a sociedade ainda reflete ranços do começo do século XX. Então, ensino na HSS começou muito recentemente, se bobear, é agora nos anos 2000. E mesmo assim é uma participação bem tímida. Tá? Enfim, só uma comparação, hein? Então, vocês têm bastante lugar para defender aí, história da ciência e ensino, história da biologia e ensino. Tem bastante... Então, Congresso Brasileiro de Zoologia, os dois congressos de ecologia, né, que eu descobri que existem duas sociedades de ecologia, né, do Brasil, bem brigadas entre si, mas as duas têm ensino, botânica tem ensino, a genética tem a Genética na Praça há milênios. Então, aqui para nós, por exemplo, em termos de Brasil, o ensino, embora tratado como, assim, café com leite, né, uma coisa menor, menos nobre, menos, né, que exige menos neurônios, eu não sei bem exatamente qual é o pressuposto. Existe uma arrogância, isso não, né, essa arrogância ela não se perdeu, mas pelo menos houve sempre esse reconhecimento que tem que ter. E a arrogância que a gente viu que está começando a desaparecer mais recentemente, né? Pelo menos a não ser mais autorizada, né? Ela foi cancelada. Você não pode mais ser arrogante para cima do pessoal do ensino, porque senão eles vão lá na justiça penal e abrem um processo. Então, mas é assim que eles estão aprendendo, né? Legal. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Tem esquecido, sei lá. Tentei sair daquele monte de informação doido da Elizabeth, né? Acho que vale reforçar isso, né? Tem muita informação aqui, gente, e tem muita bibliografia. Essas notas de rodapé são muito... Ela já disse lá no começo, né, na apresentação do livro, que ia ter muita nota de rodapé, e eu já tinha falado para vocês, isso é historiador da ciência, tudo cura, assim, é o historiador da ciência profissional, se reconhece pelas notas de rodapé, porque você se sente... Como você trabalha com documentos, eu não posso falar sobre uma historiografia X se eu não disser quem são os representantes dessa historiografia X. E eu não vou dizer isso no texto, porque senão eu perco o fio da meada. Eu vou dizer isso na nota de rodapé. E é isso que as notas dela fazem aqui o tempo inteiro.
Então, fulano publicou o trabalho, tá. Então, é aquele tipo de trabalho que ele tem um valor metodológico, né, bem grande, para quem tiver a sorte de trabalhar com temas aqui que ela está pontuando, né. Mas é isso, você quer saber quem é que escreveu sobre não sei o quê, a nota de rodapé dela diz. Que não basta ter a lista, né, das referências lá no fim, tem que dizer o que significam esses trabalhos, e isso ela faz bastante aqui, então, nesse sentido que eu disse, é um texto para ir e vir, assim, né, para ficar perto, assim, perto da sua mesa, né, para puxá-lo de quando em quando. E aí, não sei se alguém mais ia falar alguma coisa, eu ia só chamar a atenção aí do final, né, o último parágrafo, que é justamente o que é importante, principalmente para quem está acompanhando as discussões no GHTC, que a gente tem falado lá de Cultural Studies, Science Studies, é o que ela está apontando aqui no final do parágrafo. Então, para vencer essa coisa de internalismo e externalismo, sociólogos de um lado, filósofos e cientistas de outro, e historiadores, os historiadores estão sempre em outro domínio próprio, ela está propondo contextualismo. Talvez o contextualismo, acho que ela vai propor, como eu disse para vocês, porque é esse o título do próximo... lembra que eu falei para vocês que eu tinha pulado o capítulo 4 e não dá? Ou não sei mais se era esse que eu tinha pulado, mas o próximo capítulo vai ser justamente o novo contextualismo, ciência como discurso e como cultura. Então, vai mostrar o quanto se radicaliza essa distinção, de eu considerar que o próprio conhecimento científico é uma construção coletiva, e não só a ciência enquanto instituição grande. Quem faz isso é o contextualismo, e ela menciona aqui nesse parágrafo do final do nosso capítulo de hoje, a relação com tal Cultural Studies, Science Studies, ou seja, são nomes, né, são labels, aí, rótulos, bem recentes, bem também dos anos, né, não sei dizer de quando, mas para mim isso aí já é anos 2000, né, que também não estão lá muito preocupados é nesse sentido que a gente diz que o debate internalismo e externalismo está superado. Não é que ele está superado, é que ele é velho, ele pertencia a um outro contexto, ele não faz mais sentido hoje, e não é porque as pessoas não reconheçam que alguns trabalhos são mais por aqui ou mais por ali. Não, é porque já não interessa mais discutir isso. Por quê? Porque dentro desse âmbito, a concepção de base é ciência é social, é um empreendimento social, o conhecimento científico é uma construção social. E então, Cultural Studies, Science Studies, são programas de pesquisa ou linhas de pesquisa que partem dessas duas considerações já bem solidificadas. E aí não tem mais sentido mesmo falar em internalismo e externalismo. Né? Então, não é bem a superação, não é que veio para substituir, é que está colocando a questão em outro patamar, né? Tá deslocando o eixo aí. Enfim, eu acho que é o que vem aí no próximo capítulo. E realmente é um milagre que a gente chegou no fim do texto, faltando ainda 4 minutos para acabar. Porque também esse texto é de lascar, né? Bem chatinho. Sim, podia se perder nos detalhes aí. Não, se a gente fosse se perder em todos os detalhes, a gente ia ficar muito mais tempo, acho que eu precisava dos 2 seminários, né? Bem boa a tua condução, as questões foram bem legais, importantes para isso. Né, e para a gente se formar também, né? Então, se eu falhei aí, me perdoem, mas eu ainda queria aproveitar esses 4 minutos para me colocar em